Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu ajudo donos de negócio, quem está começando a empreender, a trazer esse negócio do físico para o digital. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma estratégia que qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empreendedor pode começar a fazer para começar a trabalhar o marketing dentro desse seu negócio. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre clientes, a importância do entendimento, de entender quem é o seu cliente e como você faz isso. Também a importância de você entender o seu produto, tá? E como você consegue pegar esse conhecimento sobre clientes e produto para você colocar na prática, para você começar a dar os primeiros passos na construção de um marketing, de uma estratégia de marketing dentro do seu negócio. Mas antes de eu falar como que a gente faz para entender o produto e o cliente, essa estratégia de marketing para você começar a colocar em prática, vamos ver se faz sentido isso que eu vou falar, o que a maioria dos clientes que vêm conversar comigo, como eles chegam até mim, né? Na maioria das vezes, esse meu cliente, eles vêm falando sobre o trabalho que eles executam ou sobre o produto que eles vendem. Muitas vezes eles vêm atrás de mim porque eles não estão conseguindo clientes. E aí eles comentam, por exemplo, que se ele tem um restaurante, ele comenta que ele está pensando em colocar mais produtos no cardápio do restaurante. Se ele tem uma loja, ele está pensando em comprar mais produtos para vender dentro da loja. Se ele é um profissional liberal, ele está pensando em fazer um outro curso, né? Fazer alguma outra coisa, uma atualização para conseguir ter uma técnica diferente, para conseguir mais clientes. Na maioria das vezes é dessa forma que esse meu cliente vem atrás de mim, por causa dessas dores. Ele quer clientes, então na cabeça dele, para ele conseguir mais clientes, ou ele precisa aumentar o conhecimento dele, aumentar o produto, o que ele vende, como ele vende. Então ele vem com essa dor, com essa vontade, essa queixa que ele vem para mim. E na minha forma de pensar, essa forma de agir, querer comprar mais produtos, querer aumentar o cardápio, querer dar foco no produto, não é a melhor forma. Porque quando você para pensar, e talvez se você der uma olhada em volta, ou se você é um profissional liberal que tem uma qualidade, tem um atendimento diferenciado, mas está com dificuldade de conseguir cliente, muito provavelmente você deve conhecer um outro profissional que atua na mesma área que você, ou um negócio que também atua aí na mesma área que você, e você vê que aquele negócio ou que aquele profissional está tendo resultados diferentes do seu. E até você julga que aquele profissional não é tão bom quanto você, porque as coisas que ele fala é muito superficial, o que ele está falando não traz uma profundidade, ou sei lá, você sabe que você sabe mais do que ele, mas mesmo assim parece que ele está vendendo mais do que você. O que acontece? Não é o melhor profissional que vai conseguir vender mais. Não é dessa forma que acontece, infelizmente. O profissional que vende mais, ou o produto que vende mais, é o que é melhor divulgado, é o que é melhor falado. Então, para a gente conseguir transformar isso, né, a minha forma de pensar, para a gente conseguir transformar isso, é você tirar o foco do seu produto ou do serviço que você tem. Na minha visão, para você conseguir construir algo mais atrativo, para realmente você atrair os seus clientes, você precisa entender quem é o seu cliente, não o que é o seu produto ou colocar mais produtos dentro do seu portfólio, ou dentro ou um curso diferente, ou qualquer coisa do ponto que você pensa, vou comprar uma máquina aqui porque eu preciso de cliente, então eu vou comprar essa máquina aqui que está na moda, ou eu vou fazer essa técnica que está na moda, eu vou colocar mais produtos na minha loja, porque aí vai entrar pessoas, elas vão ver mais produtos. Só que não é dessa forma que vai acontecer, e o meu modo de ver é quanto mais abrangente você vai ficando, menos foco você vai tendo, mas é mais difícil de você entender, porque você tem que ter todas as dores de cabeça, tendo o aumento de todas essas coisas que eu falei, você vai tendo mais dificuldade de entender quem é o seu cliente. E se você pensar aqui comigo, né, e raciocinar um pouco, se eu pego o seu produto, né, se eu pego esse seu produto e embrulho assim, eu faço uma propaganda dele de uma forma que seja mais atraente para o seu cliente, talvez seja uma forma mais fácil de você vender. Talvez seja mais sedutor para aquele cliente que está olhando aquilo, ver aquilo e ter o desejo de comprar. E muito provavelmente aquele profissional que você acha que tem menos qualidade que você, ou não tem tanta qualidade assim, o porquê que ele é tão diferente,
é que ele, consciente ou inconscientemente, ele está falando mais o que o cliente quer escutar e menos o que ele precisa, o que o cliente precisa escutar. Então, assim, ele fala mais sobre transformação do que realmente a mão na massa. E a maioria dos clientes que tem essa dificuldade de conseguir mais cliente, de conseguir fazer essa venda, ele tem essa dificuldade de falar mais sobre transformação, falar mais sobre os resultados do cliente, falar mais no olhar do cliente, se pôr na visão de cliente e fica muito na visão do profissional. Ele se coloca muito na visão do profissional de falar sobre, não, esse equipamento que eu comprei é muito bom, esse produto, essa gigantesca margem de produtos que eu tenho aqui vai trazer mais pessoas, e esquece de ver que e de perguntar para o cliente: se eu tivesse mais produtos aqui, você ia gostar ou não iria gostar? Por que que você iria gostar? E começar a entender mais a visão do cliente em relação ao seu negócio. Então, como é que eu gosto de fazer para a gente entender? Antes, jogou fora lá o seu produto, o seu serviço que você presta, coloca de canto lá agora. Como é que eu gosto de fazer para a gente entender quem é o seu cliente? Como eu vou falar para impressionar esse meu cliente? Como eu vou ser mais atrativo para esse meu cliente? Então, a gente precisa encontrar a embalagem certa que vai seduzir, que vai deixar mais prazeroso a compra ou o consumo desse seu produto. Como é que eu faço isso, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para vocês conseguirem acompanhar com mais facilidade. Como é que eu gosto de fazer? Como eu faço? Então, eu separo em 4 pontos. O primeiro ponto que eu gosto de colocar para entender meu público-alvo, a primeira coisa que eu gosto de fazer é, se você já tem um negócio e se você já prestou serviço para alguém, se você já está dentro do mercado, você tem essa experiência, muito provavelmente você já tem um cliente que você atendeu, que você gostou de atender aquele cliente. Se você olhou para aquele cliente e falou assim: eu queria que todos os meus clientes fossem assim. E aí você começa a modelar como que é esse cliente. Esse cliente é homem, é mulher, e você começa a desenhar esse cliente meio que entendendo quem é esse cliente fisicamente. Ela gosta de atividade física, ela não gosta de atividade física, ela é casada, ela não é casada, e eu desenho essa pessoa, então eu coloco o que é imaginário, eu coloco em uma forma, em uma pessoa só. É esse cliente que eu gosto, que eu gostei de atender. Se você já atendeu algum cliente. Se você nunca atendeu o cliente, você está começando a entender, ou você ainda não tem muito bem desenhado esse cliente, essa pessoa que você gostaria, então agora você tem que usar um pouquinho mais a sua imaginação, tentar usar um pouquinho mais a sua criatividade. Porque muito provavelmente você tem mais afinidade com um certo tipo de pessoa, homem, mulher, casado ou solteiro, com filho ou sem filho, praticante ou não de atividade física, gosta de cuidar da saúde ou não gosta, e outras coisas. Ela é mais descolada, não, ela é mais quieta, ela é mais comunicativa. Como é essa pessoa? Então você começa a desenhar e desenha mesmo essa pessoa, uma pessoa. E aí você fala assim: é essa pessoa. Todas as pessoas que entrassem aqui no meu negócio, ou todos os serviços que eu fosse prestar, tinham que ser. Seria muito bom se fossem pessoas como essa pessoa aqui que eu estou desenhando. Então, depois que eu fiz isso, eu costumo fazer o seguinte: eu faço uma pergunta para mim mesmo, pensando nesse cliente, ou o cliente que você já atendeu, ou o cliente que você ainda não atendeu, você só montou isso na sua cabeça. Então, a primeira coisa que você faz é se perguntar por que ele me procurou? Por que aquele cliente veio até mim? Qual foi esse problema? Qual foi essa dor que ele me trouxe? Então, agora, você, ao invés de ficar na forma passiva do seu cliente vir e você atender ele, porque você está tão focado no produto ou no serviço que você presta, que você nem faz algumas perguntas básicas, ou se faz, nem tem um objetivo muito concreto daquilo que você está perguntando. Agora você vai fazer com mais intenção, vai ser mais ativa essas perguntas. Então você vai perguntar para esse seu cliente, e quando você perguntar para esse cliente, você vai tirar uma resposta que você quer. Não é mais uma resposta só para você preencher alguma coisa, ou só uma resposta mais aleatória, de tá tudo bem. Não, você vai ter uma resposta que você quer. Então, por que que ele te procurou? Por que ele foi até o seu serviço? Por que ele te ligou? Por que ele entrou em contato com você? Quando você entende o porquê que ele foi atrás de você, esse porquê é uma dor que ele tem. Então, esse porquê são dores desse cliente, são problemas que ele tem. Então, por que que ele foi até você?
é uma dor. Essa dor que ele teve, esse problema que ele teve, fez com que ele tomasse a atitude de ir até você. E como esse cliente, aquele cliente que você desenha como um cliente ideal, você entende que, ou imagina que todos os clientes ideais que você gostaria, porque está desenhado dessa forma, vão ter dores ou problemas parecidos com esse. Tá? Se foca só nisso aqui, não tenta ser abrangente agora. Vamos se focar nisso, tá bom? Porque eu imagino, mas tem aquele outro cliente, tem aquela outra tipo de dor. Não, se foca nisso aqui, que esse é só o primeiro passo. É para a gente começar a montar uma estratégia, para você começar a criar uma estratégia de marketing para você comunicar, e aí você vai começar a deixar, vai potencializar isso aqui de forma ativa, não de forma passiva, igual provavelmente, ou pode ser que você esteja fazendo até hoje, tá bom? Então, quando você descobre o porquê que ele veio até você, você entendeu as dores que ele tem. Então, você entendeu todas essas dores, esses problemas que ele veio. Depois que você se perguntou, ou você perguntou diretamente para o cliente por que ele foi até lá, ele vai te dar uma resposta, as respostas são as dores. Você vai perguntar para ele o que ele quer. Porque uma coisa é o porquê que ele foi. A outra coisa é o objetivo que ele tem por trás do que ele foi lá para ser atendido por você. Então, primeiro ele tem uma dor, e quando você pergunta para ele o que ele quer, ou como ele expressa o que ele quer, você tem um objetivo que o seu cliente está dando. Não é um objetivo que você está dando. Porque às vezes o cliente vem com uma dor e você tem na sua cabeça a técnica que você vai fazer, e aquela técnica vai acontecer um negócio X. Só que aquele negócio X, às vezes, não é aquele objetivo íntimo daquela pessoa. Quando a gente entende mais sobre o objetivo íntimo, o que ele quer, qual que é o resultado daquilo que ele quer, o que ele está esperando, né? Você consegue, na hora que você começar a entrar nessa comunicação, pensando mais em marketing, você vai ser muito mais assertivo na dor pessoal, na dor do dia a dia que o cliente tem, que esse cliente que a gente desenhou como cliente ideal tem. Então, beleza, entendeu a dor dele e agora a gente entendeu o objetivo, quando ele falou o que ele quer. Depois de entender a dor e o objetivo, a gente precisa pensar em mais uma coisa. A gente precisa perguntar para ele, ou na verdade, ver o que aconteceu depois do que você fez o procedimento ou vendeu o produto. E é isso daqui, é o como ele saiu após consumir o seu produto ou comprar. Então, após consumir o seu produto ou comprar o seu produto, ou após consumir o seu atendimento, ou após, enfim, como ele saiu de lá? O que ele falou para você? Ele ficou feliz, ficou triste? Tenta pegar as atitudes que ele teve. Então, como ele saiu? Eu vou dar um exemplo que no final eu vou dar um exemplo, vou dar um caso real aqui. Então, como ele que saiu? Como ele saiu? E aí você tenta descrever como ele saiu. Porque como ele saiu, é, ele vai falar para você, tá? Tenta perguntar isso para ele, como você está se sentindo agora que você fez, como você se sentiu agora que você comprou. Tenta perguntar o que você achou dessa compra, tenta perguntar, tenta tirar isso da boca dele. E aí, quando você tirar da boca dele, na hora que você trouxe a transformação para esse seu cliente que foi atrás de você, na hora que você perguntar para ele como você está agora, você vai identificar o desejo dele. Porque se ele entrou com um problema, ele tinha um objetivo e ele está saindo e você entregou aquilo ou parte daquilo, aquilo é um desejo realizado, é uma coisa que ele tinha vontade e ele conquistou, então aquilo é um desejo. E aí você também coloca e guarda essa informação. Tudo bem, se o seu produto for um produto que ele tenha que voltar para fazer, sei lá, um retorno de uma consulta ou qualquer coisa do tipo, ou é um cliente que comprou uma coisa e depois ele voltou para comprar outra coisa com você, você pode ainda dar mais um passo. Esse passo é o como ele voltou. Quando a gente entende como ele voltou, ele viveu com aquela transformação, né? Ele viveu com aquela transformação que você proporcionou para ele, for vendendo um produto ou entregando um serviço, enfim, ele viveu aquilo, e quando ele vive aquilo e ele volta, você consegue entender que quando ele saiu, ele tinha um desejo realizado. Só que quando ele foi para a realidade, algumas coisas aconteceram, e ele conseguiu ver o desejo dele através do tempo. Tá? Então a gente viu o desejo dele através do tempo. Então você perguntar para ele, como é que foi? Gostou de usar? Gostou de fazer? O que falaram? Como falaram? Como você se sentiu? Você perguntar isso para ele, qual que foi o resultado depois de um certo tempo.
Então, você tem mais um dado na sua mão, que eu falo que é o desejo real, é o que realmente aconteceu, porque uma coisa é o desejo que ele imaginou, outra coisa é o desejo que aconteceu, tá bom? É a realidade que bateu na porta dele. Beleza. Então, quando a gente fez tudo isso, a gente entendeu isso aqui, ó. Isso aqui é só cliente, só. A gente só está falando de cliente, a gente não falou de produto, como eu falei para você. Deixa o produto jogado lá, deixa ele guardado, só entende o seu cliente. Perguntas que você vai fazer para o seu cliente. Para quê? Para você começar a estruturar uma forma de você pegar essas informações, segurar essas informações para fazer uma estratégia de marketing para conseguir alcançar outros clientes. Qual cliente? Qualquer cliente? Não, não são quaisquer clientes. São clientes que você desenhou como cliente ideal. Então, segura isso aqui. E aí, beleza, a gente chegou lá. Quando você chegou e entendeu essas coisas, você entendeu sobre desenhar esse cliente, então você perguntou, você entendeu sobre qual que é a dor dele, entendeu o objetivo dele, o desejo real dele, o que você vai fazer com isso? O que você vai pegar isso aqui e vai fazer? Beleza, eu tenho essas informações, o que eu faço agora com isso? Eu costumo falar que você vai pegar o seu produto, agora você vai pegar seu produto, lá, todo que você tem, todo orgulho dele, você pegou o seu produto, não deixa ele exposto com a realidade que você acha que é. Pega seu produto e envelopa ele com aquelas dores, desejos e problemas do seu cliente ideal. E agora, na hora de você divulgar esse produto, você não vai mais divulgar com as suas palavras. Você não vai divulgar só com uma fotinho de antes e depois. Você não vai divulgar só com o que você acha. Você vai começar a embalar esse produto com aqueles problemas, aquelas dores que o cliente foi. Então, você vai falar sobre, você tem esse tipo de problema, essas dores. Você sabia que o meu produto aqui, ele faz e te ajuda a resolver isso daqui? Por quê? Aí você fala, por quê? Porque eu lembro o desejo que o seu cliente falou? Aí você fala assim, porque eu consigo te ajudar a chegar nesse desejo aqui. Lembra aquele desejo real? Porque quando você chegar nesse desejo aqui, aí você pega aquele desejo real que o seu cliente falou e você fala assim, eu pego esse desejo aqui e você vai conseguir na sua vida acontecer essa outra coisa. Então, você vai pegar a dor do dia a dia desse seu cliente, vai começar a estudar isso daí, ver o que o seu produto aproxima desse desejo e distancia desse problema. E você vai começar a vender seu produto não com as qualidades que o seu produto tem, mas sim com os desejos, sim com as necessidades que o seu cliente tem. Aí você pega essas necessidades e desejos, objetivos desse seu cliente e você começa a encapar, a envelopar, a embrulhar o seu produto, o seu serviço de acordo com esses problemas que o seu próprio cliente está falando. Então, depois que você entendeu tudo que o seu cliente tem, você vai ter Eu vou compartilhar aqui com vocês. Você vai ter uma ferramenta, uma ideia, né? Como fazer para você começar a comunicar com o seu cliente, não mais sobre produto. Porque se você pegar qualquer coisa, qualquer profissional aí, dá uma olhada na rede social e você vai ver que quem está na rede social, na maioria das vezes, não está falando sobre dores e desejos de uma forma a falar sobre as necessidades do cliente para falar do produto. Na maioria das vezes, ele fala sobre o produto, tentando alcançar alguma necessidade meio que aleatória sobre o cliente. E ainda ele usa uma coisa muito ampla, então não fica tão específico. Então, antes de você querer entender o seu produto, entenda o seu cliente. Como? Essa é uma forma para você começar a iniciar nesse processo de entender o seu cliente, tá bom? Agora que você começou lá, vamos lá, você descreveu agora quem é seu cliente, você vai pegar o seu produto e vai ver tudo que o seu produto faz para conseguir sanar essas dores que aquele seu cliente falou e tudo que seu produto faz para aproximar dos desejos que esse seu cliente falou. O ponto mais importante aqui, para mim, na minha visão, é você entender que não vai ser o produto, não vai ser a máquina, não vai ser a técnica nova, não vai ser o ambiente, não vai ser isso que vai dar diferença. Não vai ser isso que vai te colocar num outro nível. Não é você procurar um próximo curso que vai te colocar no próximo nível, que vai fazer com que seu cliente vá lá e gaste mais dinheiro com você, que consuma os seus produtos e tal. Não vai ser isso. Entenda que quando a gente fala sobre o produto que você tem, o serviço que você entrega,
A gente está falando de algo que é muito mais importante do que só aquele objeto ou aquela técnica. A gente está falando que o seu produto mais importante é você. Porque se eu tiver, se eu estou numa clínica de estética e tem os mesmos equipamentos de uma clínica e na outra clínica tem os mesmos equipamentos, seria um conflito. Qual que o cliente vai escolher? O cliente vai escolher o profissional que tiver mais afinidade com ele. É o profissional que conversar melhor com ele. É o profissional que tiver a mesma sintonia que ele. Então, assim, você é o maior diferencial de dentro do seu negócio. Independente se você tem produto, independente se você presta um serviço. Então, sim, você tem que ter uma técnica. Sim, você tem que ter produto. Sim, você tem que ter equipamentos e máquinas. Mas nunca desvalorize quem você é, porque você é mais do que 50% do produto que você tem. Porque o jeito que você vende, e você utilizando aquilo que a gente falou aqui, sobre você entender as necessidades e desejos do seu cliente, quando você entrega o seu produto, mas na frente de você entregar e falar do seu produto, você falar sobre tudo que o seu cliente quer, o seu produto, ele nem vem em segundo plano. Quem vem em segundo plano é você. Você é a pessoa responsável por aquilo. E aí, então, tem as necessidades do seu cliente, você e o equipamento ou técnica que você utiliza. Você entendendo isso é o que vai te dar a grande diferença de todo o resto que tem no mercado. Porque as pessoas se focam muito, muito mesmo no produto ou na técnica que elas prestam e acham que a técnica que vai mudar tudo, acha que o equipamento é que vai mudar tudo, acha que e esquece de entender que é o cliente. Tudo é baseado em pessoas. Então, o cliente é a coisa mais importante que você tem e a conexão, a forma que você lidar com o seu cliente é mais importante do que qualquer tipo de equipamento, seja ele o mais moderno que for. É isso que vai trazer diferencial. A forma que você comunica, não falando do seu produto, mas falando sobre o cliente na frente do produto, tá bom? Então, eu pensei aqui em tentar ajudar vocês. Ah, não, vou dar uma dica, né? Que é o que eu costumo fazer. Principalmente porque, como eu tenho alguns clientes de mercados e nichos diferentes, eu não tenho tanta experiência assim, porque eu posso pegar desde uma clínica até sei lá, um professor. Então, são coisas diferentes. Então, assim, como é que eu consigo fazer isso para estudar os mercados? Hoje, a gente tem algo que é muito prático para a gente, né? Que é a inteligência artificial. Utilizando a inteligência artificial, a gente consegue expandir, vamos por assim, né? A gente consegue expandir a nossa cabeça. Além de toda a experiência que você tem, você utilizando dessa sua experiência através de perguntas dentro da inteligência artificial, você consegue ter uma visão mais ampla do que você começar a falar. Porque aqui eu falei para você pegar um cliente, certo? Vamos supor que você pegou esse cliente e ele te deu essas 4 respostas que a gente colocou lá, que são as respostas que são lá o porquê, o que, o como saiu e como ele voltou. A gente teve lá os problemas, objetivos, desejos reais. A gente conseguiu isso, a resposta desse cliente, então a gente tem algumas. Então, pensando que a gente só atendeu um cliente, ou pensando que você só lá matutou para desenhar esse seu cliente, você desenhou esse seu cliente, e aí você só tem essas respostas. Então, como seria bom? O que você poderia fazer? Porque eu estou falando para começar, para a gente começar a parte estratégica. Vamos usar a inteligência artificial. Você entra lá no chat, você entrou aqui e você vai fazer algumas perguntas para essa inteligência artificial, tá bom? Você vai fazer algumas perguntas. E agora, a gente vai fazer na prática isso daqui. Eu vou tentar mostrar mais ou menos como a gente vai fazer, tá? E eu até deixei aqui meio que um resuminho aqui. E eu vou tentar fazer isso na prática com vocês. Então, vamos supor que eu estou lá, eu tenho uma clínica, tá? Eu tenho uma clínica e nessa clínica é uma clínica odontológica e essa clínica odontológica, deixa eu baixar aqui para compartilhar aqui com vocês. E essa clínica odontológica, o serviço que ela presta é uma clínica odontológica estética que presta serviços de lente de contato. Vai ser mais fácil para mim porque eu estou mais tempo nesse mercado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho uma clínica e tenta colocar isso para você, tá? Então, esse aqui é o meu negócio. Eu tenho uma clínica odontológica. Eu vou desenhar uma cliente ideal para mim. Então, eu pensei lá numa cliente ideal, que é uma cliente que eu quero, e eu escrevi que é uma mulher de 30 a 45 anos, ela é independente, então ela
ela paga as contas dela, ela faz as coisas dela. Ela é empresária, então ela trabalha, independente empresário. Ela é mãe de um filho. O filho dela tem mais ou menos de 10 a 15 anos, ela é casada e ela é praticante de atividade física, então ela tem cuidados estéticos, ela gosta de cuidar da estética dela e cuidados com o corpo, porque como ela é praticante de atividade física, então ela tem esses cuidados, tá bom? Você consegue, você pode ir até mais profundo do que isso, mas eu vou colocar isso aqui. Então, essa daqui é a minha cliente ideal. Eu quero colocar aqui na frente. Cliente ideal. Essa aqui é a minha cliente ideal, então eu fiz aquele desenho que eu falei para vocês, beleza. Aí essa cliente ideal veio para mim. Ela chegou e foi passar pelo atendimento. Quando ela foi passar pelo atendimento, eu fiz aquela pergunta: por que você veio até aqui? E aí ela me respondeu. Ela me respondeu assim: ah, eu não gosto do sorriso, eu não gosto muito do meu sorriso. Ela falou assim, ela nem gosta de ficar tirando foto. Ela vai nas festas dos amigos do filho, ela vê as mães dos amigos do filho dela e ela fica com um pouco de vergonha porque ela não gosta do sorriso dela. Então ela sempre tira a foto mais séria, porque ela não quer mostrar o sorriso. E por esse motivo, as pessoas que não conhecem as pessoas falam até que ela é um pouco mal-humorada. Então ela trouxe isso para mim. Eu perguntei para ela, mas por que que você veio até aqui? Ah, não, é porque eu não gosto muito do meu sorriso, sabe? Eu tenho até um pouco de vergonha de sorrir, eu fico um pouco tímida. E eu percebo isso quando eu vou nas festinhas do meu filho, nos amigos do meu filho, e aí em toda festa eu reparei que toda foto eu saio sem sorrir. E eu já percebi que as pessoas estão me achando meio mal-humorada por causa disso. Então, isso é uma dor, tá? Isso é uma dor que ela vem e ela me falou sobre isso. Então, vamos lá. Então, opa, tá aqui. Eu vou só recortar aqui para a gente aproximar. Então, essa aqui é a dor dela, tá bom? Essa aqui é a dor dela. Então, por que ela me procurou? Isso aqui, eu vou até pôr aqui na frente, ó. Maior dor. Essa aqui é a dor dela, por vermelho. Então, identifiquei, ela me trouxe essa resposta, tá? Pode ver que é uma resposta bem mais profunda do que uma resposta de, ai, a dor dela é que o sorriso... Não, ela trouxe uma dor que é o sorriso, ela não gosta do sorriso, é aquela dor, talvez, a dor mais superficial, ela não gosta do meu sorriso, aí ela foi aprofundando com o que ela me disse. Ela falou assim, ah, eu não gosto do meu sorriso e eu até não gosto de sorrir nas fotos. Então, ó, já foi para uma dor um pouco mais profunda, ela não sorri nas fotos. E aí, qual que é a outra dor? As pessoas estão falando que eu sou mal-humorada. E aí já vai para uma dor mais profunda ainda, que é uma parte que está mudando até o estilo de vida dela, entendeu? O meio dela, como está interferindo isso no meio. Aí, depois que eu perguntei isso para ela, por que você veio até aqui, eu faço uma outra pergunta. Tá, tudo bem, entendi o porquê você veio até aqui, mas o que você quer? Qual que é o seu objetivo de vir até aqui? Ela falou assim, eu quero colocar aquelas lentes no meu dente, eu não quero ter mais vergonha de sorrir, eu quero sorrir. E ela falou que esse daqui é o objetivo dela. Ela trouxe o objetivo dela, que o objetivo dela é esse. Ela quer colocar as lentes de contato nos dentes porque ela não quer mais ter vergonha do sorriso dela. Deixa eu mudar aqui. Vou pôr preto e vou colocar aqui objetivo. Esse aqui é o objetivo dela. Deixar vermelho também, para deixar diferenciado. Tudo bem. Então a gente sabe qual que é a dor dela, a gente sabe agora qual que é o objetivo dela, e aí a gente vai fazer uma outra pergunta para ela. Ou, na verdade, beleza, fez toda a análise lá, tudo que tem que fazer, aí é profissional, aí usa toda a técnica, a forma de se comunicar. Aí sim você está mostrando sobre o produto, aí você está falando sobre a profissional. Lembra, o produto é você? Nesse ponto, daqui, das perguntas iniciais para saber dor e objetivo, daqui para frente agora é técnica, é o profissional que você é o produto que você está usando, como você vai atender ele. Só que já teve muitas coisas antes para você chegar nesse ponto. Aí tudo bem, ela se impressionou e viu todo o produto que você tem, a técnica que você utiliza, como você se comunica. Porque só do fato de você fazer algumas perguntas para o seu cliente, aqui a gente está falando de uma clínica, mas vamos supor que você tem uma loja. Ah, por que você quer comprar essa roupa? Qual que é o objetivo dessa roupa? Ah, eu quero... E ele vai trazer as dores, independente da profundidade que ele for dar, tá bom? Entenda que uma clínica vai atender 5 pessoas por dia. Agora, uma loja de roupa, quantas pessoas vão entrar? E aí também tem essas coisas de você começar a acumular inteligência. Isso é uma forma
inteligente você começar a fazer marketing. Mas não só deixar passar. Use com alguma estratégia. Beleza. Ela foi lá e passou pelo todo aquele tratamento, colocou aquelas lentes que ela queria, o sorriso dela ficou do jeito que ela queria. E aí? Você vai perguntar para ele, e aí, gostou? Naquele momento, tá lá, a pessoa tá provando a roupa, ela olhou, e aí, gostou? A pessoa fez o procedimento X, e aí, gostou? Como foi? O que você achou? E aí ela vai trazer esse desejo, né? Essa realização. E ela vai falar para você, porque aí é no olho dela o que ela achou. E isso vai também te ajudar a transformar aquilo que ela falou de uma forma mais estratégica para você começar a comunicar dentro das suas redes sociais ou na internet. Então, eu faço pergunta para ela o que foi que ela achou. E aqui é o desejo. Aí perguntei para ela. Deixa eu marcar aqui para ficar vermelhinho. Pretinho também, para ficar melhor. Escuro, negrito. E aí, o que você achou? E ela falou assim, ela saiu sorrindo e até tirou uma foto para postar. Você pode ser uma pergunta direta ou, às vezes, ela nem vai precisar responder. As ações, a atitude que ela está tendo vai mostrar o que ela fez, o que ela achou. Então, assim, ela saiu sorrindo. Eu olhei depois do atendimento, ela saiu sorrindo. E lembra que ela falou que tinha vergonha de tirar foto? Ela foi lá e tirou uma foto. Então, a gente já matou duas, a dor dela ali. E aí a gente já começa a pensar um pouco mais que a gente vai utilizar isso aqui. Aguenta aí. Beleza. Ela saiu sorrindo e tirou uma foto para postar no Instagram. Nossa, transformou da dor dela para um desejo. A gente conseguiu. Beleza. Eu busquei trazer essa parte da clínica, porque também tem. Lembra da dor real, lá, do desejo real? Então ela foi embora. E ela falou assim: ó, daqui tantos dias você volta, porque a gente precisa ver como é que ficou o tratamento. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela marcou, agendou e voltou depois de tantos dias. E aí fez todas as análises. Só que antes de começar a fazer qualquer coisa, a gente vai perguntar assim: e aí, como foi? Como foi de quando você saiu daqui para esse dia? Como é que foi isso? Agora a gente vê transformação. Ali foi um desejo realizado, agora a gente vai ver o que aconteceu na vida dela. Então, lembra lá que eu falei? Esse aqui é o desejo real, é o desejo da transformação que aconteceu. E aí eu pergunto para ela: e aí, como foi? O que você sentiu? O que as pessoas falaram? E aí? Isso pode ser uma pessoa que comprou uma roupa e falou para você, perguntou para ela o que ela queria, tal, não sei o quê. Aí você falou: e aí, como é que foi? Foi lá na festa que você queria? O que as pessoas acharam? Ah, bonita. E aí você vai tentando fazer as suas coisas, adaptando o seu negócio. Se você falar que não tem como fazer o seu negócio isso, eu vou falar para você que não é verdade. Talvez existem formas diferentes para você conseguir chegar nesses resultados. Você ter dor, objetivo, desejo real, tá bom? Então, essa cliente lá, ela chegou e voltou no retorno. E aí eu fiz a pergunta: e aí, como é que foi? E aí ela falou assim pra gente: ó, ficou tão bem feito que as pessoas não perceberam que eu fiz os dentes. Elas não perceberam. Elas olhavam para mim e falavam que tinha alguma coisa diferente. Perguntavam se eu tinha feito alguma coisa no rosto, algum tipo de tratamento. Perguntaram se eu tinha cortado o cabelo, mudado alguma coisa. Falaram que tá, nossa, você está mais simpática, você está mais feliz, parece. O que que você fez? O que aconteceu com você? E as pessoas começaram a perguntar sobre isso. Olhava para o rosto, via que o rosto estava um pouco mais harmonia. Você perdeu peso? O que que aconteceu com você? Tem alguma coisa diferente. E aí a gente consegue entender e ver um desejo real, alguma coisa que aconteceu que ela nem sabia que iria acontecer. É uma coisa que ela nem mensurou que aquilo iria acontecer, só que vem como um bônus, sabe? Vem como um bônus de todas as coisas que você já fez. E aí você consegue entender que você conseguiu entender uma dor, um objetivo, um desejo e um desejo real de um cliente. Tudo bem. Peguei isso, peguei essas armas na minha mão, e agora, como eu utilizo essas armas para colocar realmente no campo de batalha, para ela atrair outros clientes, lembra que a gente estava desenhando o cliente ideal? Como é que eu faço agora para atrair outros clientes igual a esse? Eu não sou criativo, não consigo. Agora a gente vai usar a inteligência artificial. Dentro da inteligência artificial, a gente vai utilizar o que ela tem junto com a experiência que a gente tem. Então, pensando que a gente tem só isso aqui de experiência, só isso aqui de experiência, tá? Pensando que a gente só tem isso de experiência, um cliente ou uma ideia que a gente teve, a gente vai começar a fazer algumas perguntas lá para a inteligência artificial, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai clicar lá na inteligência artificial e a gente vai começar com a primeira pergunta para ela. O que a gente está querendo? A gente está querendo que ele fale e relate mais sobre o nosso público, porque a gente quer saber sobre clientes. Então, a gente quer mais informações sobre aquele cliente. Então, a gente vai pôr uma pergunta assim para ela. A gente vai começar assim, ó.
Quero que você haja como especialista listando em pesquisa sobre uma pesquisa sobre audiência. Seu trabalho é entender exatamente sobre determinado grupo de pessoas. Qual grupo de pessoas? Aquele cliente ideal que a gente já fez as perguntas lá. Só que isso aqui a gente está só colocando um norte para como a inteligência artificial vai pensar. Então, eu faço essa pergunta para ele e eu mando e ele vai responder, tá? Aí ele vai responder lá, tudo certinho, beleza, mas ele precisa de mais informações e para a gente começar, para ele desenhar esse nosso público ideal. Aí eu faço uma outra pergunta assim. Eu quero, então, eu vou pedir uma descrição maior, algo para eu começar a pensar de uma forma mais ampla, tá bom? Para ter mais ideias, para começar a falar mais sobre as necessidades do meu público, pegar as necessidades e colocar as necessidades, embrulhar o meu produto ou serviço para ficar mais atrativo para o meu cliente. Tá, tudo bem. Aí eu vou falar assim para ele, tá, eu tenho algumas informações. Quais as informações que eu tenho? Eu tenho a descrição do quem é meu público. Então, aquela mulher, lembra que a gente escreveu? Então, a gente tem isso. A gente tem as dores que ele tem, né? Lembra que ela veio com um problema? A gente tem os desejos que ela tem e o serviço que a gente entrega. Se for venda de roupa, se for a clínica, então, beleza. Então, vamos fazer essa pergunta para ele. Ó, eu quero que você crie um cliente ideal que descreva o cliente. A gente vai lá no cliente, meu cliente é essa aqui, ó. Mulheres, tal, 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 tal. Beleza, fui lá, que foi a gente que descreveu isso, e aí eu colo lá. Eu venho aqui e colo aqui, ó, nesse espacinho. Aí ele vai falar assim, ah, tudo bem, praticante de atividade física, que foi lá o cliente que a gente colocou, que cuida do corpo, que estão sofrendo com dores. Aí, qual que são as dores que o cliente falou para mim? Ah, não gosta do sorriso e tal, bem-humorado, é isso aqui, essas são as dores dela. Aí eu vou lá, volto para a inteligência artificial e pego, olha, com essas dores, ela sofre dessas dores aqui. E sonha com, qual que é o sonho dela? Qual que é o desejo? Ela veio com qual desejo? Sorrir, para tirar até foto do Instagram. Nem vou mexer em nada, tá? Vamos ver como é que foi, ó. Do jeito que ela falou, não vou mexer em nada. Que dá para dar uma adaptada, mas nem vou mexer. Aí coloco aqui. E o serviço que eu ofereço, qual que é o serviço que eu ofereço? Tem uma clínica de estética e lentes de contato. Vou pôr aqui só para você não pode errar. Dentar, pronto. É esse serviço que eu entrego. Opa, pronto. Aí vou lá, qual o serviço que você entrega? Esse aqui é o serviço que eu entrego, eu coloco aqui. Beleza, vamos ver o que ele entrega pra gente? Deixa eu só organizar aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Aí manda uma pergunta e ele vai me dar algumas informações. Vamos ver as informações que ele vai me dar. É o norte, tá? É o norte para a gente deixar um pouco mais, para a gente entender um pouco melhor. Então, ele só colocou essas informações em um quadro, que foram mais ou menos as informações que eu passei. Então, idade de 30 a 45 anos, estado civil casada, filhos, mãe de um filho de 10 a 15 anos, independente, sim, ela é independente, profissão empresarial, atividade física, praticante de atividade física, cuida do seu corpo, autoconsciência, gosta do sorriso, não gosta do sorriso, sente dor, essa é a dor. Então, ele traz mais ou menos um quadro, né? Uma tabela para você, para quê? Pô, agora eu bati o olho, está separadinho, está mais bonitinho de enxergar. Eu começo a organizar minhas ideias. Beleza, organizei minhas ideias, tenho o quadro, ele já tem mais, eu já dei mais inteligência para a inteligência artificial para ela conseguir me ajudar no que eu quero. Então, vamos fazer algumas perguntas mais específicas? Vamos lá. Então, eu vou fazer uma pergunta para ele me falar diretamente relacionado sobre essas pessoas que ele me ajudou a achar aqui. Vamos perguntar medos, que são as dores dela? Porque assim, ó, eu quero que você liste os 10 maiores medos quando o assunto é o objetivo. Qual que é o objetivo mesmo que ela tinha? Colocar faceta. Vamos falar, não vou mexer, tô deixando bem simples, tá? Isso aqui dá para mudar um pouquinho. Dá para tipo, dar uma adaptada para ficar mais coerente com a frase que eu estou colocando. Quer colocar faceta no dente, tal, tal, tal. E eu não quero que seja não precisa ser algo muito longo, tá? E eu coloco aqui. Pô, não precisa ser algo. Então, eu estou pedindo os 10 maiores medos de pessoas quando o assunto é que quer colocar faceta no dente para ter um sorriso para não ter mais vergonha no sorriso. Quais são os medos dela? Aí ele vai vir trazer 10 medos.
dor durante o procedimento, restauração final, resultado final, de não ficar natural, então ela começa a ter algumas dores. Pensa aqui. Primeira coisa, mandou 10 dores para mim, né? 10 dores. Se eu começo a fazer propaganda, aqui pensando só nisso aqui que ela me entregou, se eu começo a fazer propaganda dentro da rede social, se eu começar a falar sobre resultado final e eu falar sobre a diferença de um resultado artificial e um resultado natural, quais são as bases que um dente natural tem que um dente artificial não tem, eu começo a mostrar minha autoridade e o conhecimento que eu tenho. Então, eu estou falando da dor do meu cliente e estou mostrando o meu produto de acordo com a dor que ele tem. Entende onde a gente está chegando? Então, por exemplo, quando fala durabilidade, dor durante o procedimento, será que dói? Então, eu vou falar para ele sobre a dor não é como você imagina. Então, eu falo sobre a dor durante o procedimento, porque é um problema que o meu cliente tem. Eu não estou só jogando, falando da minha técnica em dor, não. Vou dizer, muitos clientes reclamam e falam durante a avaliação que eles têm medo da dor durante o procedimento. Só que eu vim aqui para te falar que e aí você começa a colocar sua parte profissional. Então, você está colocando primeiro o produto que é você, para falar dos produtos que você vai utilizar. Por exemplo, a anestesia, não sei. Então, assim, você está falando da dor do seu cliente, falando de quem você é o profissional para falar do seu produto. Seu produto é o terceiro, a terceira linha disso, tá bom? Então, em relação a medos, a gente começa a trabalhar, a começar a criar estratégias para a gente trabalhar de marketing, falar de marketing, valorizando o seu atendimento, valorizando o seu produto de acordo com o seu cliente. Mas vamos supor, vamos lá, vamos pegar em relação eu vou pôr as dificuldades, não vamos pegar desejos, tá? E aí eu vou perguntar sobre os desejos. Então, quando o objetivo aí volto lá, qual que é o objetivo? Esse daqui é o objetivo, eu só troco esse daqui e coloco. E aí eu só aplico. Nem mudei, nem mexi nada, tá bom? Dá para deixar mais preciso. Mas aqui a gente está fazendo mais rapidinho aqui para a gente chegar nos resultados. Então, os desejos deles é ter um sorriso mais bonito e confiante. Então, quando for falar sobre pensando no cliente final, quando for falar sobre transformação, eu não vou utilizar sobre o produto que eu utilizo, a técnica que eu utilizo. Não, eu vou começar a falar sobre uma história, contar uma história sobre um cliente que arranjou uma namorada, por exemplo, fez um tratamento de sorriso e arranjou uma namorada, que foi promovido, porque quando ele ia antigamente, quando ele ia para as entrevistas de trabalho, esse cliente, ele não sorria, e aí ele não conseguiu trabalho por causa daquilo, porque parecia que era uma pessoa muito fechada, só que aquela pessoa não era muito. Lembra daquela transformação, o desejo real que aconteceu com aquela cliente? Falar sobre isso. Tipo, havia uma cliente aqui que fez um procedimento, que não gostava de sorrir, nem tirava foto com as amigas. Só que quando ela fez o tratamento aqui, ela me trouxe algo que aconteceu, que as pessoas olhavam para ela e falavam, pô, você está mais simpática, você está mais feliz, o que aconteceu? Parece que você perdeu peso, não sei o que aconteceu. Só que ela tinha transformado o sorriso. Então, assim, você consegue fazer várias coisas utilizando as perguntas para você entender o seu cliente. Quando você entende o seu cliente, você pega o seu produto, envelopa com essas dores, desejos, problemas, objetivos desse seu cliente. E quando você faz isso, você se coloca antes do seu produto e você começa a gerar aquele desejo. Você não está só falando sobre produto, você está falando sobre aquelas dores reais do dia a dia do seu cliente. E aí, você utiliza a inteligência artificial para você fazer isso. Ué, cadê? Aí você utiliza a inteligência artificial para fazer isso. O que eu vou fazer? Eu deixei 5 perguntinhas, essas perguntas aqui que eu utilizei aqui na inteligência artificial, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, e aí você usa sua imaginação, né? Continua fazendo isso e tenta colocar mais coisas que você quer, lembra? Pensando em objetivos, desejos do seu cliente, desejo do seu cliente. E assim, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí a trazer uma estratégia que qualquer pessoa consiga chegar lá para fazer uma estratégia de marketing. Espero que eu tenha ajudado. Se você curtiu o vídeo, gostou do vídeo, você curte lá. Se você teve alguma dúvida, vai nos comentários, manda uma pergunta que a gente responde aqui, 100%. Só se mudar, não existe pergunta ruim.
Pior você ficar com a sua dúvida e não perguntar, então pergunta. E se você acha que esse conteúdo vai ajudar alguém que está empreendendo, alguém que tem um negócio, alguém que está com essa dificuldade, como eu vou falar na rede social, sobre o que eu vou falar e começar a falar de uma forma mais assertiva, pega esse vídeo e encaminha para ela, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.